Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um Farol Expresso e abrindo um mês que é importantíssimo a gente está falando e a gente está trazendo essa série de discussões aqui para a nossa comunidade. A gente vai falar sobre o mês de setembro, Setembro Amarelo, que é uma série de reflexões que o Brasil, em várias instituições, tem se debruçado para falar sobre prevenção do suicídio, prevenção ao suicídio aqui no nosso país. E como igreja, a gente não está alheio a isso, e todo mês de setembro, pelo menos nos últimos 3 anos aí, a gente tem falado sobre isso, cada vez trazendo uma perspectiva diferente a respeito disso, para ser um canal onde a gente possa abençoar as pessoas dessa maneira também. Tenho aqui como meu convidado sócio, junto com o Evaldo, talvez, Eliel. Mano, tem novidade aí tua, né? Agora na hora de você se apresentar, você tem uma novidade, né? Tem sim. Então, gente, ó, vocês já me conhecem, mas para quem não me conhece, né, sou Eliel, ajudo aqui no Farol, mas a partir do domingo passado, agora eu tô lá no Farol Igaraçu, ajudando o Rafa lá na caminhada, trabalhando com ele lá, e Deus vai abençoando aí. Amém, é isso aí. Eu já quero mandar um abraço especial para a galera lá do Farol Igaraçu, dizer para eles que muitos que eu já vi aqui quando a gente só era uma igreja, então às vezes dá uma saudade. Um beijo para todo mundo. Gente, eu tenho um recado muito especial. Eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo. Se você está assistindo esse vídeo já no começo do mês de setembro de 2022, você está convidadíssimo para participar do fórum. O que é o fórum? O fórum é um evento que a gente se encontra uma vez por semestre, onde a gente trata sobre um determinado tema que tem sido muito discutido pela sociedade, e a gente vem trazendo a ótica do Evangelho, o que o Evangelho diz sobre isso, e a gente traz às vezes uma galera de fora para bater um papo. E esse mês, no dia 17, é um sábado, às 7 horas da noite, nós vamos falar sobre o tema que mais se fala no Brasil. Não é a Anitta. É sim sobre política. A gente vai falar sobre política, mas olha, eu quero dizer para vocês que não é política partidária. A gente vai falar sobre política, o papel do cristão dentro dela, o que a Bíblia diz sobre isso. Será que a Bíblia diz sobre isso? A gente vai trazer as lentes do Evangelho, a lente dentro da cosmovisão cristã no que diz respeito à política. Eu acho que promete, né? Com toda certeza. Puxa, eu mesmo não vou perder não, quero estar aqui só para ouvir e absorver o que o pessoal vai falar aí. Pois é, e teremos como convidados Evaldo Rodrigues, que vocês já conhecem aqui, Zilma Lopes e também o nosso amigo Matheus Medeiros, que é cientista político, a historiadora Zilma Lopes, né, o advogado Evaldo Rodrigues, para bater um papo sobre esse tema que é tão importante e que talvez a gente comece a ver um pouquinho de falha de comunicação, de falha, alguns pontos de brechas, e às vezes a gente tem sido julgado, enfim, eu não vou nem dar spoiler, até porque eu não tenho nem a mínima ideia do que vai rolar direito isso aqui, mas vai ser muito massa, isso aí eu garanto para vocês, tá certo? Mas quero dizer bem claro, não é política partidária, nós não vamos abrir palanque para nenhum candidato, e sim nós vamos falar do que o Evangelho de Jesus tem a dizer sobre política e sobre a participação do discípulo de Jesus na política, tá certo? Então, dia 17 de setembro de 2022, sábado, às 19 horas, no Farol Olinda, tá bom? Gente, vamos começar esse bate-papo, né, o mês de setembro, e que infelizmente parece que pela política eu temo que esse assunto não seja tão discutido, prevenção do suicídio. O momento político faz às vezes a gente esquecer um pouquinho de temas que são tão importantes quanto, e eu acho que a prevenção ao suicídio é importantíssima, né? Ô Eliel, assim, mano, você viu lá em Igaraçu, acaba sendo a mesma coisa, só que às vezes uma pegada de um pastor ou outro. Aqui não cabe a gente avaliar a mensagem. Se você não viu ainda a mensagem, vai lá no nosso feed, vê a mensagem antes para depois assistir esse comentário, porque eu acho que fica mais legal, acho que você absorve melhor. Cara, para você, qual a importância de se falar sobre esse tema dentro do espaço religioso, assim? Mano, sabe, um dos grandes problemas, principalmente no meio religioso, é justamente achar que porque você
tá numa igreja, tá no meio, você não, ou melhor, você é imune a esse tipo de situação. E a realidade é que não é, velho. Não é, ninguém é imune a isso. Só que aí o problema é que o pessoal não fala, achando que se falar eu tô dando, sou frágil, sou fraco, não tenho fé, ou não acredito em Cristo, não tenho fé suficiente para poder passar por isso. Parece que se você falar, você é uma pessoa quase sem Deus, sabe? Então é melhor eu não falar, aguentar calado e sofrer e acabar morrendo dentro de mim sem falar para ninguém. É quase um tabu, na verdade. É verdade, é verdade. A gente, quando fala de suicídio, a gente quer falar também de depressão, a gente acaba falando de ansiedade e a gente acaba falando de medo. E é justamente esse primeiro episódio da série, que aí eu vou dizer, não é simplesmente, o nome da série não é Setembro Amarelo, é alusiva ao Setembro Amarelo, mas o nome da série é De Dentro para Fora. E a gente começa falando sobre o medo nesse domingo, e é muito importante. E assim, eu queria perguntar para você, qual é o seu maior medo? Existe algum medo que você já superou? Qual e por quê? Eita, meu irmão. Agora é o momento de abrir o coração, né? Abra seu coração. Cara, se eu fosse dizer assim, eu não consigo hoje definir assim qual é o meu maior medo, sabe? Mas muitas vezes eu me pego pensando, será que eu tô à altura daquilo que me foi proposto fazer? Sabe, eu tenho medo de falhar naquilo que eu tô fazendo. Então, muitas vezes eu me pego agindo assim. Seja uma questão ministerial, profissional, familiar, eu sou muitas vezes pego por essa sensação de será que de fato eu vou conseguir levar a fundo isso? Será que eu vou alcançar? Será que eu não vou parar no meio do caminho? Será que eu não vou ser paralisado? Então, se fosse um grande medo é isso, é esse medo de, né, não conseguir terminar aquilo que me foi proposto fazer. Isso em qualquer área, assim, sabe? Mesmo eu tô abrindo meu coração, velho, que é isso. E faz sentido, porque, por exemplo, eu também tenho um medo bem parecido com isso. E posso falar assim, na esfera familiar eu tenho medo, e eu já me abri mesmo para Renata, de dizer assim, eu tenho medo de não ser o cara provedor. Porque é o seguinte, a gente está falando, e eu defendo igualdade das mulheres, paridade de salários, eu acho que as mulheres têm que ter direitos e voz igual aos homens, mas a gente não pode fugir de uma questão cultural que nós temos, é de que a mulher que vai para o trabalho, ela vai à luta e é isso mesmo. Se ela quer trabalhar, se ela tem condições, ela vai. A mulher que abre mão para cuidar dos filhos, as pessoas vão dizer, poxa, ok, entendeu? Mas se um cara, porventura, estiver casado e sem emprego, muitas vezes isso pode gerar comentários negativos em relação ao cara. Não estou querendo aqui julgar valores, longe de mim, nem... Que vocês não me interpretem nem como um feminista, nem como um machista no que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma realidade cultural. Eu peço em nome de Jesus para que vocês entendam o que eu estou falando, né? E eu tenho esse medo de, às vezes, não corresponder nesse sentido dentro da minha casa, sabe? Apesar, por mais que Renata me tranquilize disso, mas eu tenho esse medo. No âmbito profissional, eu tenho medo da empresa falir. Tenho muito medo de não ter sucesso com a minha empresa. Não é nem sucesso. Porque para mim sucesso não é nem ficar gigante. É a coisa para não andar. Eu tenho esse medo. Eu tenho medo de que o meu ministério pastoral seja um ministério que eu não ouça a Deus. E que às vezes eu tenho essa crise de a coisa, e eu não sei se eu estou errado ainda nisso, Deus está trabalhando em mim, se a coisa não sai do jeito que deveria sair, talvez, né? Talvez eu esteja fazendo uma coisa que não é a vontade de Deus. Então eu tenho muito medo de não ouvir a Deus. Tipo, fracassar. E fracassar seria, entendeu? Qualquer tipo de fracasso, talvez na minha cabeça. Eu sei que isso em alguns momentos vai ser uma falha minha, né? Mas é isso, eu tenho esse receio, né? Então, eu tenho medo, por exemplo, que é um medo que eu acho que dá para vencer, não sei como, mas eu tenho medo de rato. Enorme medo de rato. Todo mundo que me conhece sabe que eu tenho pavor aquilo. Quando eu sonho, eu tenho um pesadelo, acordo. Tipo fobia. Um bocado de rato, tenho fobia, não sei explicar da onde. Todo mundo sabe, a galera daqui da igreja já teve episódio aqui na igreja.
Não que não aparece isso mais na igreja, graças a Deus. Eu Já lembro, dedetizou. eu lembro Mas desse apareceu um rato aqui no meio de um evento. E aí pastor Michael, abraço para pastor Michael, ele só olhou para trás, porque ele já sabia do meu bagulho. Eu já tava lá embaixo. Velho, não deu muito tempo. Ele olhou, eu já tava assim, me levantando, mantendo a compostura para não atrapalhar a concentração de ninguém, e fui lá pro lounge, que era mais perto da porta da rua. Né? Porque na minha cabeça aquele rato ia me perseguir. Né? Então eu tenho esse pavor, mas eu sei que é mais fácil talvez de ser superado, né? Mas cara, me fala aí, teve algum medo que você já teve, que você hoje diz assim, é passado, eu superei isso, e de qual maneira, como foi que você superou? Olha, vou te dizer uma coisa assim que pode ter sido assalto mesmo, sabe? Tipo, uma vez eu tava saindo da igreja que eu fazia parte e tava na parada e de repente atravessaram a avenida assim, dois caras numa moto. Eu pensei que fosse até o povo da igreja, sério, eu pensei que fosse o povo da igreja. Aí os caras encostou a moto e perdeu, irmão, perdeu. Aí eu fiquei tentando olhar assim pro capacete pra ver se eu reconhecia, né? Eu achando que era alguém da igreja. Ele, bora, irmão, passa o celular, a gente só quer o celular. Aí eu percebi que era um assalto. Quando ele puxou assim um revólver, eu, eita. Aí quando eu puxei o celular era velho. Aí ele olhou assim pro celular e... Tem vergonha, né? Não, mas ele falou assim, ele, tem outro não, irmão? Eu, não, então passa a bolsa. Aí levou bolsa com um monte de coisa. Cara, depois daquilo ali, eu vi uma moto vindo assim, eu já ficava tenso. Travava, né, velho? Paralisava. Travava. Eu acho que muito brasileiro tem esse mesmo medo. Demorou muito tempo pra superar, mas com o tempo hoje eu consigo ficar mais tranquilo. Mas quando vem a lembrança do que aconteceu, sabe, você fica tenso, meio paralisado assim. Será que eu corro pro lado? Será que eu corro pro outro? Mas uma coisa que posso dizer assim que foi superado. Pois é isso aí. A gente tem um texto, que foi o texto base da mensagem, que vai falar justamente de uma situação sobre o medo. E se você tiver aí com sua Bíblia física ou acessar, né, no celular, no computador, no notebook, enquanto você está ouvindo, dá uma parada, abre lá em Mateus 14, versículo 22 ao 36, que vai dizer o seguinte. Eu estou aqui com a tradução da King James, tá? Então às vezes fica um pouquinho diferente, mas o princípio é o mesmo. Diz assim: e logo Jesus compeliu os seus discípulos a entrar no barco e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E, despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo à noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou e disse-lhe: ó pequena fé, por que tu duvidaste? E quando eles entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ora, terminada a travessia, eles chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens naquele lugar o reconheceram, eles enviaram por toda aquela região em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e pediram-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos quantos a tocavam ficavam perfeitamente sãos. Amém. Pois é. Cara, como seria, na sua opinião, depois de ler um texto desse, a perspectiva cristã de se tratar o medo de dentro para fora? Primeiro que é uma coisa que faz parte de todo mundo. Né? Você vê que os discípulos de Jesus nessa passagem, todo mundo gritou de medo. É engraçado, na passagem não diz assim, alguns deles gritaram de medo, não. Eles, né, como está aqui, eu acho que é o versículo 26, né?
Quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles perturbando-se, dizendo, é um espírito, e gritaram do mesmo. Não disse, foi um, foi dois. Todo mundo estava dentro do barco. Não teve exceção, né, velho? Todo mundo sentiu medo. É um negócio que, vamos dizer assim, é um dos sentimentos que faz parte da gente. Então não tem essa questão de, eu sou tão forte ao ponto de não sentir. Eu acho que faz parte de todo mundo. Eu tenho peito de aço, né? Pois é. Não tinha, né? E essa questão de dentro para fora. Começa dentro, talvez às vezes você não consegue, no momento não externa, mas uma hora ela vai sair. Uhum. Você fala aí no versículo 26 sobre isso, mas no versículo 31 me parece que essa questão do medo tem uma relação, teria uma relação com a perda de fé. Né? Porque no 31 Jesus já vai dizendo assim, segurou a mão de Pedro e disse, ó pequena fé, por que tu duvidaste? Existe, na sua opinião, uma relação entre medo e a perda de fé? Todas as pessoas que têm medo, elas têm necessariamente pouca fé? Tem aquela questão de você entender medo como um sentimento que faz parte e a fé como uma decisão de crer e acreditar. Uhum. No caso, todo mundo sente medo de alguma coisa. Se a gente fosse olhar assim, todo dia que você acorda e vai para o trabalho e chega em casa e se deita para dormir, durante o teu dia, em algum momento você sentiu algum tipo de medo. Na verdade, qualquer situação, dependendo de quem seja, pode gerar um tipo de medo. Uhum. A questão, principalmente nesse versículo, foi de que era uma situação em que o que estava sendo colocado ali era a confiança em Jesus. Sim. E no caso, ao Pedro, ele vê aquela situação e ele viu o que estava acontecendo, ele teve medo. É como se a fé que ele naquele momento estava lá confiante, ela tivesse dado uma recuada. Uhum. Né? É como se a dúvida se opôs a fé. Como é que a dúvida se opôs à fé, né? Isso, porque eu tava... Se opondo à fé. Tava se opondo à fé. Opusesse. Obrigado, amor. Eu não tava... Renata Pasquale Neto falou aqui. Eu tava tentando ver a palavra porque não tava saindo. Eu ficava, oposto, eu nunca escutei essa palavra. Tá vendo? Farol Expresso é aula de português também. Então, sim, esse sentimento, se você deixar ele te dominar, ele pode colocar, de fato, uma equivalência à fé. Uhum. Que é a decisão de crer, acreditar e confiar. Faz sentido, até porque, cara, sabe o que eu acho? Eu acho que ela se manifesta no seguinte. Eu acho que a pessoa, ela tem medo quando todas as suas forças ou das pessoas, os elementos humanos, o elemento humano não tem mais força. E aí eu acho que quando ela não olha para Deus para ser a solução do seu problema, ela passa a ter medo porque ela só está olhando para a sua força ou para a força do recurso humano que pode ajudar a tirar dessa situação. Sabe o que é uma coisa interessante? É que ele não, ele não duvidava que Jesus podia salvá-lo. Mas ele duvidava que ele conseguisse chegar até Jesus. Porque ele sente o vento, ele olha ao redor. Isso, ele olhou, viu o vento, o mar agitado. A gente não sabe, como é que tava aquilo ali. Se você vê aquela... Né, toda vez que aparece um filme, parece que ele tá numa piscina agitada, assim. Mas você não sabe, assim, quando ele olhou pro lado, tem uma onda assim, outra onda assim. Então. E ele, naquele caminho, se a frente dele fazia assim. Eu já nadei em mar uma vez com o pastor Maica, e uma hora ele tava andando, de repente... Eu olhei pro lado, ele sumiu, porque eu tava abaixo, a onda cobriu assim, naquele pequeno momento eu falei, cadê o pastor? E aí depois ele apareceu, tá ali. Então, aquilo fez ele, não no caso assim, deixar de confiar em Jesus, mas deixar acreditar em si mesmo de chegar lá. Uhum. Então até quando ele começa a cair, ele fala, Jesus me salva, eu não consigo chegar, eu não vou te alcançar, me salva. Ele sabe que Jesus podia salvar, ele deixou de acreditar nele em chegar lá. A fé, a dúvida ali foi, eu vou até o Senhor, não consigo ir até ele, não vou chegar lá não. É muito mais, então, mas é justamente isso, ele começa a olhar mais para o recurso humano, no caso é ele ali naquela situação, do que no próprio Cristo que pode. Uhum.
Acontece muito. E ó, por exemplo, eu falando sobre os meus medos, eu vou me colocar aqui na roda, né? E eu vou falar por mim. Todos esses meus medos têm muito a ver com o que a minha força pode fazer. A minha força de trabalho, meu talento de trabalho, sabe? E eu muitas vezes eu tenho essa crise de deixar a coisa, Deus. A gente também, é aquela coisa, a gente às vezes tem muito essa coisa e às vezes a gente olha de maneira humanista nesse lance da fé e acha que simplesmente a nossa fé é a força propulsora. Onde na verdade é o autor da nossa fé que é a força propulsora que faz a gente enfrentar o medo. É o Cristo, é o autor da fé, não a fé em si. No sentido como se fosse a minha fé move, né, as coisas. Entendeu? Aí a gente às vezes fica achando que é a nossa força. Não, a gente não. Tanto sabe? que se você pensar assim, toda vez que você não tiver a fé que move as coisas, não vai acontecer, porque você está achando que a fé vem em você e não ele que faz as coisas moverem. Pois é, a gente fica se achando um Jedi, Né? A força está em você e tal, não sei o que lá. Né? A gente fica se achando disso, né, mano? Porque é isso. E a gente começa a ver, por exemplo, que por meio de Cristo a gente supera o medo. Né? O medo, ele... E é interessante, né? O medo, ele se alimenta das nossas vulnerabilidades. Anderson até comentou sobre isso. Eu acho que Rafa também teve essa pegada de se alimentar das nossas vulnerabilidades, né? É de extrema importância a igreja falar sobre isso. Porque isso tem muito a ver com como a gente olha o mundo, como a gente tem olhado as coisas ao nosso redor. Certa vez eu falando até lá no Cuscuzcast, eu falando sobre esse mesmo tema, com o pastor que é psicólogo, Eufrásio, ele disse que uma coisa leva a outra. É a perspectiva alta que não é alcançada, que gera depressão, que pode gerar o suicídio. Né? E a perspectiva não atendida, ela gera medos. Ela pode gerar medos. Você começa a confiar muito no seu taco. Né? E a gente precisa crer que é Jesus. Né? E é que nem tu até falou, você lembra que tu falasse com relação à fobia, o medo quando ele é intensificado em alguma situação e ele gera um trauma, gera a fobia. Na verdade a fobia é um medo intenso de algo que te paralisa. E aí o paralisar é justamente você não conseguir encarar aquilo. E às vezes pessoas em várias situações lidam ou não lidam com essa situação, justamente por causa desse grande medo intenso. E Sim. Quantas vezes a gente não se vê paralisado a certas coisas porque a gente acha que não consegue, porque a gente não alcança, principalmente porque a gente está olhando justamente para quem? Pra gente, e não para quem de fato nos dá a força e nos tira dali. Mais uma vez o ser humano tentando se colocar no lugar de Deus. E ainda tem aquela questão, né, Joe? A ideia aqui não é dizer que você, se tem um problema que está enfrentando, você não deva procurar uma ajuda profissional. Não, de jeito nenhum. Pois é, porque pode alguém ver assim, então quer dizer que tudo se resolve com a fé e todos os profissionais que trabalham nesse sentido não servem? Não. Se você não ficou com raiva da gente no começo desse vídeo, né, achando que a gente ia falar isso, parabéns. Aí no final a gente está falando sobre isso, que é importantíssimo, né, debater sobre isso. Porque talvez às vezes as pessoas podem ter olhado assim e não ter visto até o final. Diga assim, lá vai essa turma aí começar a falar disso e que só é a fé e tal. Pois é, porque se Deus capacitou pessoas para trabalhar e tentar entender isso aí, é porque de fato Ele usa nessa área também. Então, a busca profissional é importante também. Principalmente porque tem pessoas que estudaram aquilo ali, estudaram para te mostrar como você pode entender o que está te causando isso. E aí tem aquele outro lado também. Não pode só também buscar um lado. Principalmente, isso é aquela questão, né? Quem crê acredita em Deus. Verdade. Você tem que saber observar isso, saber fazer essa mediação. Buscar tanto em Cristo, através do aconselhamento pastoral, através de pessoas que possam te orientar, de fato, pessoas confiáveis que possam te ouvir e dar conselhos. Bons profissionais. Cristãos. E os bons profissionais, com certeza. Pois é. Tem profissional aí se travestindo de psicólogo,
e que não é nem psicólogo. Então, procura um psicólogo, tá? Outra coisa que não seja psicólogo num problema desse, não procure, tá? Então, um recado, acho que é o profissional que Deus habilitou para isso, para falar sobre isso. Acho que é importante sim falar. Com certeza. Gente, eu quero primeiro agradecer a você, Eliel, mais uma vez por estar aqui. Quero agradecer a você que ficou até o final. Por favor, não percam o resto da série. Todo domingo a gente tem episódio novo da mensagem, né? E depois, geralmente na sexta-feira, tem sempre aí episódio do Farol Expresso chegando ou no YouTube e no Spotify, no Cashbox, nos agregadores de podcast. Tá eu bom? mesmo escuto no Cashbox, sempre quando aparece lá. Pronto, eu uso mais o Cashbox também. Eu uso mais o Cashbox. Porque eu acho que é mais organizadinho, sabe? Eu também acho, a sequência lá para você organizar. Eles são mais craques nisso. Mas o Cashbox não tá me pagando sobre isso. Cashbox, paga, fala comigo, eu mando o Pix. Tá bom? Gente, curtam, compartilhem, comentem. Eu acho que isso ajuda a espalhar, ajuda também a inteligência artificial do YouTube levar para mais pessoas isso. Eu acho que é importantíssimo falar sobre isso, tá certo? Gente, cheiro para vocês, fiquem com Deus. Até semana que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.